Boa tarde, boa noite, né? Vamos dar mais um minuto no nosso horário inicial, oficial, né? Já estamos com algumas pessoas ao vivo. Você que está nos acompanhando, eu estou acompanhando aqui o chat, então você vai poder fazer qualquer pergunta, sugerir tópicos, enfim, interagir conosco através aqui do YouTube. Que bom, hein? Ó, tá vendo aqui? Tem um pessoal do Espírito Santo, um pessoal de Pernambuco. Que bom, Mari, que nós vamos te escutar. Bom, acho que a gente ainda não começou, né, os agradecimentos. Mas depois eu falo, então. É no 5 no YouTube. Bom, para ser bem pontual, exata e precisa, vamos lá. Eu quero começar aqui o nosso encontro agradecendo a Mari pelo tempo. Obrigada, Mari. É um prazer receber você aqui no nosso canal Reino das Mulheres. Para quem ainda não conhece o canal Reino das Mulheres, se inscreva aqui embaixo. Se você gostar do conteúdo de hoje, deixa o seu like, compartilhe, dê uma olhada. A gente soltou, acho que essa semana ou semana passada, a versão curta do nosso documentário, que está sendo o filhinho do canal. Então, se você ainda não viu, veja essa versão curta do documentário e deixa aqui seu comentário, converse conosco, pode fazer sugestão de conteúdo e tudo. Para a gente é um prazer. Então, o que eu queria falar era isso. André, quer complementar? Rapidinho, super bem-vinda ao canal. Nas últimas semanas nós trouxemos para o canal um monte de feras, e você é mais uma dessas feras que estão aqui conosco. Boa tarde, boa noite. E o que eu fico feliz é que nós temos... Vamos dar mais um minuto. Hoje tem um sonzinho. Nosso horário. Eu acho que é aí. Você está com o YouTube aberto? Já fechei, acabei de fechar. Então, vou falar de novo. Bem-vinda, Mari. Nós recebemos aqui um montão de feras, de gente muito competente, muito querida, muitos amigos, e você está dentro da nossa estrutura, nosso meio fértil cultural que eu comento como instrutoras do The Rose Method, e isso é muito bacana, né? Então, muito bom te escutar, muito bom que neste momento, neste tema, você agora sobe um degrau para nós aprendermos contigo. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer, né? Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu sou grande admiradora do trabalho tanto do Mafra quanto da Marinha, a forma carinhosa, né, que eu chamo você. E para mim é um grande prazer mesmo, assim, porque eu sou admiradora tanto do canal de vocês quanto do trabalho de vocês, né, fora do canal. Então, eu queria agradecer muito também pelo espaço de fala, né? Pelo espaço de poder trazer um assunto que, além de eu achar muito importante, é um assunto que eu estudo muito e que eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais. Obrigada. Que isso, o prazer é nosso, Mari. E a minha sugestão, né, a gente começar você se apresentando, contando um pouco do histórico. Não é a primeira vez que eu te ouço falar, né, aquele evento do nosso grupo de mulheres empreendedoras do The Rose Method. Você já apresentou, eu fiquei muito surpresa, é muito interessante aquilo que você contou para a gente, um pouco da história, do que é a Lei de Maria da Penha, de onde que ela vem, o contexto, né, do direito da mulher.
Então, se você puder, por favor, se apresente e aí faça aí um breve histórico, que eu acredito que o pessoal que está nos assistindo, assim como eu, vai gostar muito de ficar mais inteirado. E aí depois a gente vai adentrando nas perguntas, nas dúvidas e tudo mais. Tá ótimo. Bom, eu sou Mariana Médici, né? Sou advogada, sou especializada no direito de gênero, mais especificamente direito das mulheres. E basicamente eu trabalho muito assim com a questão da violência doméstica, mas não só, né? Toda a questão que traz as desigualdades de gênero dentro do judiciário, né? Bom, acho que eu sou empreendedora do método De Rose também, né? Do The Rose Method. Sou mãe, acho que isso é bastante relevante quando a gente trata de uma questão de gênero. Mas, enfim, essa é a minha breve apresentação. Vamos lá. Então, vamos ao assunto, né? Sobre a Lei Maria da Penha. Eu considero, não só eu, né, mas grandes juristas consideram a Lei Maria da Penha uma das maiores conquistas dos direitos femininos ou dos direitos das mulheres, né? Porque ela é resultado, né, de uma luta muito grande, ela é resultado de muito sangue, de um caso específico de uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes, mas que representa milhões de casos, né, milhares e milhares de casos semelhantes ao dela. Então, basicamente, para entender o contexto em que ela foi criada. Maria da Penha Maia Fernandes, ela era uma farmacêutica, mestra em ciências farmacêuticas, professora universitária, casada com também professor universitário colombiano, tá? Em 1983, né, ela teve todo um casamento, né, regado de violência de vários tipos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de violência, mas ela teve esse relacionamento muito abusivo, de muita violência. E em 1983, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, né? Então, a primeira delas, ela estava dormindo, recebeu um tiro na nuca, como uma simulação de um assalto. Ela ficou internada meses no hospital, sobreviveu, ela retornou para casa. Quando ela retornou para casa, ela sofreu a segunda tentativa de feminicídio, em que o ex-marido dela tentou eletrocutá-la dentro da banheira. E na primeira tentativa ela se tornou paraplégica. Então era uma situação de extrema vulnerabilidade, ela estar dentro de uma banheira, ela não tinha como se salvar. Então, assim, foi assim, não se explica como ela está viva, né? Mas realmente ela sobreviveu. Então, ela teve a possibilidade de ter um apoio da família, ter o apoio de grandes advogados que pegaram a causa dela e levaram adiante. Ela foi denunciar essa violência, essa agressão, né, extrema, e se tornou um processo criminal. Só que o que acontece? Apesar da denúncia, ela passou a sofrer uma violência que nós chamamos de violência institucional, uma violência que vem do próprio Poder Judiciário. Por quê? Porque demorou, a primeira condenação do agressor dela demorou 8 anos, né, para acontecer, e ele se manteve em liberdade por uma estratégia da defesa, né, de ir interpondo recursos jurídicos, né? Ele se manteve em liberdade. 13 anos depois dessa agressão, então a primeira condenação foi 8 anos, 13 anos depois teve um novo julgamento, e aí ela foi, ela não, né? O agressor foi novamente condenado, e de novo não cumpriu a sentença de condenação, também por estratégia da defesa, que alegou algumas irregularidades processuais, ele se manteve em liberdade, tá? Quando o processo estava em vias de prescrever, o que é prescrever? Existe um tempo em que o processo precisa findar, né? Precisa chegar ao seu fim, né? Depois de passado um lapso de tempo, aquele crime não pode mais ser discutido, ou seja, ele prescreve.
Então, quando estava em vias de prescrever, né, por conta da demora do judiciário, o CLADEM, que é um órgão internacional de defesa dos direitos das mulheres, entrou com uma reclamação diante do Comitê Interamericano de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O que foi essa reclamação? Ele diz que o país, o Brasil, estava violando graves direitos humanos, né, e deveres internacionais. Por quê? Porque o Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais, dentre eles um que é a Convenção Belém do Pará, que o outro nome dado a ela é Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Né? Então, ele estava violando deveres internacionais, ele estava violando direitos humanos. Né? E aí, começou, então, tomou uma dimensão internacional. Então, o caso da Maria da Penha deixou de ser nacional e se tornou internacional. Né? E nesse momento, o que acontece? O Brasil ele recebeu 4 ofícios, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos para dar uma resposta acerca daquele caso, né, que até então era uma omissão, uma negligência que estava ocorrendo. E aí, o que aconteceu? Ele se tornou omisso, ele ficou omisso, ele não deu resposta nenhuma aos 4 ofícios. Diante da omissão do nosso país, o que ocorreu? Ele foi condenado por esse Comitê de Direitos Humanos por negligência, violação e tolerância, tá? De violação de direitos contra a mulher. Bom, vamos lá. Eu me lembro, desculpa te interromper, Mari, eu me lembro que isso me chamou a atenção, que esses avanços, enfim, né, tipo, esse passo para frente que a gente deu veio por intervenção externa, né? Ou seja, se dependesse só do Brasil, mas que teve uma pressão internacional de outros países falando: ô, Brasil, o que é isso? Você não pode deixar isso aí acontecer. Além de ter sido, né, uma pressão internacional, não bastou simplesmente ser levado para as cortes internacionais, o Brasil ainda se manteve calado, né, durante todo o processo. Né? Isso é ainda mais grave, se a gente for pensar. Né? Enfim, em 2002, então, o Comitê da Organização dos Estados Americanos, ele condenou o Brasil, e aí como que foi a condenação, né? Ele trouxe recomendações ao país, ao Brasil, para que fossem tomadas na proteção das mulheres. E aí uma das recomendações era a criação de uma legislação específica de combate à violência doméstica, né? Então foi uma recomendação dada em 2002, tá? Aí o que acontece? O que acontece? As penalidades, né, antes das legislações específicas, os casos de violência doméstica eram considerados transações penais, acabavam em transações penais, ou seja, a maior parte dos casos acabavam em cestas básicas, né, pagamento de cestas básicas ou trabalho voluntário, tá? Então, as vítimas ficavam realmente desamparadas. E o que acontece? Em 2002, então, diante dessa condenação do Brasil, o agressor da Maria da Penha, né, foi condenado realmente, foi cumprir a pena. Infelizmente, ele cumpriu apenas 2 anos e em 2004 ele se tornou livre até hoje, tá? Mas, enfim, em 2006, então isso foi em 2002, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, né, que vem para combater, para prevenir, para proteger, tá? A Lei Maria da Penha, eu acho interessante também trazer que o projeto de lei ele não foi criado especificamente pelos nossos legisladores, né? Foi o projeto de lei apresentado por ONGs de coletivos feministas que trouxe esse projeto de lei, e aí ele passou por todo
o processo legislativo e foi sancionado em 2006. Né? Então, basicamente, essa é a grande história da Lei Maria da Penha e o que ela representa. Né? Mari, eu queria levantar uma questão contigo que parece meio boba, mas talvez represente um pensamento até que recorrente. Infelizmente, queria que você falasse um pouco sobre isso. No fim das contas, há uma legislação que já coíbe o crime, ou pune o crime ou a violência. Afinal, por que uma lei específica? Essa é a minha suave provocação, porque isso talvez seja necessário explicar. Então, no fim das contas, eu não tenho uma lei que serve contra a violência? Te jogo essa encrenca. O que acontece? Nós temos legislações de proteção a vulneráveis, a situações e pessoas que são vulneráveis. Então, vou dar exemplos que fogem um pouquinho daqui, mas, por exemplo, para proteger as crianças e adolescentes que são vulneráveis, né, que estão nesse tipo de situação. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso também, que também são considerados vulneráveis, tá? E diante do nosso histórico de violência doméstica, nós entendemos que a mulher está em uma situação também vulnerável no seu âmbito doméstico e familiar. Né? Então, diante da história mesmo, a lei ela entende que existe uma desigualdade estrutural, social, né, em que coloca a mulher numa situação vulnerável. Quando nós temos... Vou tentar explicar um pouquinho rapidinho também sobre igualdade, né, material. Quando a gente fala em igualdade material na Constituição, você precisa tratar todos iguais na medida das suas desigualdades. Então, as desigualdades elas precisam ser levadas em consideração diante da criação de leis e do tratamento no judiciário. Então, a gente não pode simplesmente ter legislações que não falam sobre as situações desiguais, porque isso só reforça as desigualdades, né? Então, por isso que uma lei específica, nesse caso, se mostrou necessária. Você podia falar mais, Mari, sobre essa questão da violência institucional? É essa a palavra? Isso. Ou eu troquei? Isso. Não, tá certo. Tá certo. Violência institucional são aquelas que vêm... vamos lá. Violência social é aquela que vem da sociedade como um todo. A violência institucional é aquela que vem das instituições. Né? Então, no caso, quando eu falei aqui, estou falando da instituição do Poder Judiciário, é aquele que, teoricamente, está ali para proteger os nossos direitos. O que acontece é que as instituições elas são formadas, né, por pessoas que estão inseridas na nossa sociedade, que estão inseridas no contexto também de desigualdade estrutural. Aí também vem uma indignação um pouco minha, né, na questão do judiciário. O judiciário deveria ser um dos que mais se atualiza e estuda sobre as desigualdades, para que ele, de fato, nos casos concretos, pudesse fazer esse que nós chamamos de justiça, né? Ou chegar máximo à igualdade, né? Então, só que acontece que não, nós temos operadores dos direitos não, operadores do direito, que reproduzem essas desigualdades, né? Às vezes por falta de estudo, às vezes por falta de interesse mesmo. Né? Eu vou falar assim por experiência própria, né? Eu sou formada em Direito e na faculdade de Direito nós não somos bem formados nessa questão. Essas questões no direito são jogadas para outras áreas das ciências sociais. Então, são jogadas para antropologia, para sociologia, para psicologia, e aí o direito se colocou num patamar em que esses assuntos eles são um pouco negligenciados. Então, você forma operadores do direito que não têm essa sensibilidade, que não têm esse olhar.
né? E aí reproduzem essa desigualdade, essa violência, né? Por exemplo, vou tentar citar um exemplo, talvez para ficar um pouco mais concreto. Super recente. Então, apesar de termos uma lei que fala sobre essa violência, uma lei que, inclusive, ela é muito positiva e inovadora, porque ela traz uma linguagem acessível. Então, eu recomendo todos aqui ir lá ler a lei, porque ela é curtinha, ela tem, acho que, 45 artigos, e ela é muito acessível, a linguagem dela. Ela não traz uma linguagem jurídica muito pesada, né? Então, apesar disso, nós temos ainda hoje operadores do direito, quando eu falo, por exemplo, policiais, que são aqueles responsáveis por pegar o depoimento de uma vítima, dando orientações erradas, falando para a vítima que o caso dela não vale a denúncia porque ele vai acabar pagando cesta básica, ou vai pagar uma fiança e nada vai acontecer, sendo que a lei ela impede que isso ocorra. Não é possível violências domésticas acabarem em pagamento de fiança ou acabarem em cestas básicas, né? Então, ainda é falta de informação, é falta de estudo, é falta de interesse. Ô Mari, eu vou mandar o link aqui para o pessoal, é de 7 de agosto, lei número 11.340. Ótimo, vou mandar. Para 14 anos, acho que semana que vem. Mari, a máxima em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, pelo jeito acabou, né? Uma frase que parece tão, se não atual, mas que ainda se fala, ainda se escuta, não dá mais, né? Não dá mais, assim. Infelizmente, como você disse, ainda temos esse ranço, né? A gente carrega essa ideia de que a unidade doméstica ela é sagrada, né? Então, essa ideia antiga de que ninguém pode interferir dentro de uma casa, de uma unidade doméstica. Então, o que acontece? Essa ideia, ela deixa de ser, ela passa a ser, inclusive, uma corresponsabilidade, porque a própria norma, ela diz, né, que cabe à sociedade, à família e ao poder público dar condições e medidas para o efetivo exercício dos direitos humanos das mulheres, né, e protegê-las de violência. Então, nós somos responsáveis, nós, sabendo de um caso de violência, nós precisamos denunciar, nós precisamos intervir. Então, nós somos responsáveis, a norma nos diz isso. Agora, a questão não basta a norma dizer, isso tem que ser levado para a sociedade. É uma questão que traz uma parte mais educacional mesmo, de transformação social. Posso seguir com mais uma? Estou com umas coisas na cabeça que esse tema ali nos deixa inquieto, né? Você começa a mexer e é muito intensa o tema. No fim das contas, Mari, queria que você falasse um pouco sobre a agressão, esses níveis de agressão, e que, no fim das contas, a impressão que eu tenho é que a coisa não começa, a agressão física, ela parece ser o final. Eu tenho a impressão que a lei e um pouco da conversa parece que a coisa já é lá realmente numa violência um pouco mais agressiva. Queria que você falasse um pouco isso, né? Na verdade, a coisa parece que nunca, não é de uma hora para outra, né? Como que é essa história? Tá, vamos lá. A própria lei, ela traz considerações acerca de como uma mulher se envolve numa situação de violência, que é o chamado ciclo da violência, né? Ela traz essa ideia. O ciclo da violência, ele não foi uma ideia simplesmente trazida pela lei, sem qualquer estudo. Ela traz algumas situações, é observado, né, que as histórias se repetem, né, as histórias seguem um padrão. E aí se criou essa ideia do ciclo da violência. O ciclo da violência, ele tem ali algumas fases. Como é que funciona? A primeira fase do ciclo da violência, quando um relacionamento está se iniciando, é o enamoramento, né?
que as pessoas estão se conhecendo, estão se envolvendo, aquela fase da conquista, né, do envolvimento mesmo. A segunda fase é a intensificação da tensão. Então, aqueles conflitos do dia a dia, eles passam a tomar maior relevância. Então, as pessoas começam a ficar mais irritadas, né? Normalmente, a pessoa mais agressiva começa a demonstrar maior irritação. E aí, é aquele momento em que a mulher, ela começa a pisar em ovos, né? Ela começa a ter medo de fazer alguma coisa ou falar alguma coisa e irritar o companheiro, né? Aí, a terceira fase desse ciclo da violência, basicamente é a explosão. Então, é a violência em si. E a quarta fase é a lua de mel, que é quando o agressor ele começa a pedir desculpas, aí ele se mostra arrependido, diz que nunca mais vai acontecer e que foi um caso isolado. E normalmente é o momento em que ele consegue, de alguma forma, jogar a parcela da culpa do que aconteceu para a vítima também. E a vítima absorve essa culpa. Tá? Então, existe esse ciclo da violência. E, normalmente, a primeira explosão, né, a primeira situação de violência, ela não é muito... Ela é mais leve, né? Ela não é muito severa. Então, muito difícil ser uma agressão física. Normalmente, é uma violência que a gente chama de violência psicológica. Então, é uma humilhação, é um insulto, é um xingamento, né? Então, normalmente começa assim. Então, a gente tem uma progressão da violência. Ela começa mais sutil e aí ela vai tomando uma intensidade cada vez maior, até chegar na agressão física, se chegar, nem sempre chega. Tá? Às vezes, nós temos violências psicológicas que são extremamente graves. Inclusive, o judiciário tem entendido, em alguns casos, que a violência, determinadas violências psicológicas se assemelha à lesão corporal, né? Então, já tem esse entendimento, né? Já tem entendimento de que determinados prejuízos à saúde psicológica da mulher são muito graves, né? Assim como uma agressão física. Mari, falando de judiciário, recebemos uma pergunta aqui da Heloísa Cunha. Ela disse, se não me engano, no final de 2019, o Senado aprovou uma PEC para tornar os crimes de feminicídio e estupro imprescritíveis, que é aquilo que você tinha explicado. Vocês poderiam falar um pouco disso? Sim. Sim, foi aprovada essa PEC da imprescritibilidade de crimes de estupro. Bom, só para quem não entende o que é imprescritibilidade, né? Que a gente começa a falar juridiquês, né? Basicamente, aquilo que eu expliquei lá no início, né? Você tem um tempo da ocorrência do crime até o momento de levar esse crime para o judiciário, para o conhecimento da justiça e ele começar a entrar num processo criminal. Né? Então, esse lapso de tempo, cada crime tem um tempo. Alguns crimes são imprescritíveis, ou seja, você pode demorar quantos anos for, pode ser 40, 50 anos que ocorreu aquele crime, você pode ainda assim denunciar. Outros não. Né? Então, outros têm 10 anos, 20 anos. Mas, basicamente, existe, né, essa PEC, mas ela ainda está em análise, tá? Ainda nós temos, assim, a aprovação, mas ainda não saiu definitivamente. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do chat para continuar a nossa conversa. Tem alguma ferramenta pública que atende a mulher vítima de estupro no casamento? Aí eu traria o geral mesmo, assim, porque eu não tenho conhecimento de ONGs, com certeza devem ter ONGs que tratam especificamente desse tema, tá?
Políticas públicas, acredito que sejam mais gerais. Por quê? Porque o estupro, que a gente chama de estupro marital, que é o estupro dentro da relação conjugal, né? Já é reconhecido. Antigamente, para vocês terem uma ideia, a relação sexual ela era um dever da mulher e um direito do homem. Ele, inclusive, podia ir até o judiciário, né, e falar que forçar ela a ter relações sexuais, e aquilo era chamado de débito conjugal. Né? Hoje não existe mais. Socorro. Só uma pergunta rápida. O que é antigamente? Assim, quando que isso deixou de acontecer? Céus. Isso deixou de acontecer, vou pegar aqui a data certa para você. Espera aí. Inacreditável, né? A própria lei, enquanto você procura, né? A lei de 2006 foi ontem. Foi ontem, exatamente. Foi Mas... Ô, Mari, enquanto você procura, eu... Pode falar. Acho que o feminino tem uma importância muito grande na fala, né? Se você comentou do próprio judiciário, acho que o feminino representado nessas instituições, obviamente, consegue perceber melhor essa dor, né? Então, eu gosto muito da Regina Navarro Lins, é uma amiga, uma fera, uma monstra no tema. Ela fala uma coisa interessante que eu queria passar para vocês, ver se você concorda. Ela diz que, no livro do Amor, volume 1, estou com ele aqui na mão, antes do primeiro tapa, as mulheres devem cortar o mal pela raiz, reagindo à violência verbal e psicológica. Então, não dá para as primeiras manifestações, segundo ela, têm que ser cortadas. Você concorda? Se eu entendi aqui, que logo que você tem conhecimento, ou você se depara com uma situação, né, de abuso, de violência, elas devem ser cortadas. Cortar mal pela raiz. Logo. Mal pela raiz. O ideal é que isso ocorra, né? Por isso que, assim, a própria lei, né, como... Vamos lá, a lei ela é híbrida, ela não traz somente o caráter punitivo. A Lei Maria da Penha, ela traz o caráter de prevenção. E a prevenção, ela traz ali, ela chama a área da educação, né, para intervir. E a área da pesquisa também. Então, assim, o que acontece? A gente precisa levar isso para as pessoas e levar esse conhecimento para as mulheres, para a sociedade como um todo, mas principalmente para as mulheres, para que elas próprias possam se proteger, entender quais são os seus direitos e o que significa, o que é uma relação abusiva, o que é uma relação dotada de violência. A partir dessa compreensão, ela vai conseguir fazer isso, cortar o mal pela raiz, né? Se você consegue identificar lá no início algumas coisas que são sutis, você evita, né, chegar em proporções muito maiores. E, de fato, é isso. Cortar o mal pela raiz é aquilo que a gente estava conversando, né? A violência nunca começa de uma forma intensa, né? Não digo nunca, né? Pode ter casos que sim, mas assim, é muito raro. Ela começa ali de uma forma sutil, né? Com diminuição da autoestima, com manipulação, com xingamentos. Então, assim, quanto mais a gente puder cortar o mal pela raiz, seria a melhor forma de até educar a nossa sociedade, né? Se as mulheres não permitirem isso e se entenderem, né, como sujeitos de direitos, entenderem quais são os seus direitos, entenderem que é uma violência, a gente consegue até, de certa forma, mudar um pouco essa estrutura social, né? Ô Mari, deixa eu aproveitar esse gancho. O André levantou algumas coisas aqui para a nossa live, e um dos itens aqui que ele colocou é 1 a cada 4 mulheres sofre de violência doméstica. Isso é dado do Brasil, né? Isso. A minha dúvida, bem nisso, tem 2 perguntas aqui no chat que são um pouco mais técnicas, mas antes da gente entrar nesse mérito, eu queria explorar, porque eu sinto que isso é muito importante. O senso comum
é que isso não acontece. O senso comum é que isso acontece, mas não é com quem eu conheço. Estatisticamente, isso é impossível, porque se 1 a cada 4 estão sofrendo, assim, tipo, certamente eu conheço 4 mulheres, assim, assim, tipo, quantas mulheres estão no meu círculo próximo? É só aplicar essa regrinha, assim, de quantas delas Sim, estão sim. sofrendo e possivelmente, aliás, acho que na sua vasta maioria as pessoas não sabem, né? Eu acho que tem aí degraus de costumes que mantêm a coisa acontecendo. Acho que o primeiro estágio é o não ver. O segundo estágio, acho que é aquilo que o André falou no começo. Eu vejo, mas eu não interfiro, porque eu considero que, né, tal. Atuando nesse primeiro degrau, assim, você consegue falar de forma bem pragmática, assim, sinais, até para a própria pessoa perceber se ela mesma não está sendo vítima de um abuso e nunca parou para pensar por esse prisma. Enfim, você consegue dar um norte assim, para a gente, que eu acho que esse conhecimento é algo muito rico para todos nós que estamos aqui te ouvindo, aplicar agora, assim, né? Tipo, tô te ouvindo, pega o WhatsApp, assim, faça alguma coisa. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente tem que aprender, né, a identificar algumas coisas, tanto para nós quanto para pessoas próximas de nós, né? Que é isso que você acabou de comentar, né? Que a gente não tem. Às vezes, algumas coisas acontecem e a gente já não vê aquilo como uma violência ou como o início de uma violência. Então, por exemplo, né, quando você começa a ter algumas situações ali de agressividade um pouco mais na fala, né? Então, estou tentando aqui trazer alguns exemplos na cabeça, né? Que seja um pouquinho mais sutil. Mas de diminuição mesmo daquela mulher, então você começa a comentar de uma forma pejorativa sobre características, né? Você vê um companheiro comentando de forma pejorativa sobre características físicas, por exemplo, daquela mulher. Ah, ela é gorda. Ah, ela tá gorda. Ela não fez direito. Enfim, algumas situações que diminuem aquela mulher. E normalmente são situações que a gente se incomoda, né? Normalmente são frases, são formas de falar, então tem a questão da forma de falar, às vezes ela é muito impositiva, ela é meio agressiva mesmo, e aquilo normalmente nos incomoda, né? Seja se for com a gente, seja se for com um amigo, alguém próximo. A gente se incomoda, mas a gente deixa passar. A gente acha que aquilo é normal de toda relação tem ali a sua dinâmica e provavelmente a dinâmica daquele casal é um pouco mais agressiva, né? Então, se a gente consegue ir identificando, né, algumas formas, esse início é muito difícil, porque pode de fato ser ali uma educação das próprias pessoas, né, que desde sempre se entenderam que uma relação deve ser, a dinâmica de uma relação deve ser daquela forma, né? E aí vem uma outra questão que se a gente for falar, vai ficar aqui dias falando sobre esse assunto, mas pode identificar ali uma situação de desigualdade, de violência de um sobre o outro, no caso de uma relação do homem contra a mulher. Pode ser o contrário também, mas normalmente o homem contra a mulher. Então é um pouco difícil, a gente tem que estar atento. E eu sempre falo para pecar pelo excesso. Assim. Então, se você se incomodou ou alguma coisa te chamou a atenção, conversa com seu amigo, conversa com a sua amiga, tenta entender aquilo. Talvez ela não tenha pensado ou identificado aquela situação, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai tornando as relações um pouco mais saudáveis, né? Que as relações não são tão saudáveis assim. E aí, relações não saudáveis normalmente são relações que são permeadas de muita violência. Mari, você comentando sobre o caso
da própria mulher que deu origem hoje uma senhora, né, que deu origem à lei, eu estava pensando também no caso da Ângela Diniz, uma socialite que também foi, no fim das contas, sofreu feminicídio, ela faleceu, foi morta pelo marido. E o que eu enxergo de comum, eu queria que você falasse um pouco para isso, e é um tema, para mim, super complexo. Por quê? Você fala assim, pessoas com um grau de educação muito elevado, como o caso da Maria da Penha e o seu cônjuge. No caso da Ângela Diniz, que esse assassinato aconteceu em 1976, ou seja, são pessoas com uma posição social elevada, e eu tenho a impressão que nesse meio privilegiado, de certa maneira, é onde ocorre de forma mais velada, o que está aí é algo também bastante complicado, né? Eu tenho um meio cultural privilegiado que parece esconder ainda mais pela vergonha daquilo, ele tem uma aparência, e isso, só um parênteses, porque a entrevista é com você, não é comigo. A Ângela Diniz fala, ela foi uma militante importante, hoje uma legisladora argentina, Dora Barrancos, chama a atenção dela lá em 76 para esse caso. Tipo, não adianta, mesmo assim, a justiça faz vistas grossas e tal. Mas sobre essa coisa dessa casta social, que complexo que é isso, né, Mari? Então, a gente tem alguns estudos, né, que demonstram algumas estatísticas assim sobre se existe maior violência ou menor violência dentro de situações sociais menos privilegiadas ou mais privilegiadas, enfim, né? Tem vários estudos nesse sentido, mas a gente sabe que existe uma subnotificação dos casos de violência, principalmente em situações de pessoas com nível social maior. Então, os casos de violência que ocorrem, né, nessas situações, né, que você acabou de descrever, não chegam a serem denunciados, não chegam ao conhecimento, muitas vezes, do judiciário ou da sociedade como um todo, né? Porque, de fato, existe a ideia de que da vergonha, né? A pessoa tem uma vergonha por ter permitido que aquilo aconteça. A mulher, ela se sente culpada, inclusive, por estar naquela situação, por ela ter um nível de educação e ter se permitido entrar naquela situação, né? Então, tem essa vergonha. Além da vergonha, tem a questão do status, né? Tem a questão da imagem, né, que se é construída. Então, não se admite, né? Eu ouço até hoje muito, assim, dentro, inclusive, de colegas, de que violência doméstica só existe nas classes mais baixas, né? Que isso é questão de pessoas que não têm educação, que não foram instruídas, né? E aí a gente vê que isso é um pensamento ainda muito enraizado. E se é um pensamento que está aí na sociedade, imagina uma mulher que é vítima dessa violência e está num nível social maior, ela se sente ainda mais envergonhada ali, ela não se sente à vontade em nenhum momento ali para trazer essa questão à tona, e entra também a questão do julgamento. Então, assim, o que acontece? É muito fácil muito fácil não, mas assim, é mais fácil você acreditar em uma situação de violência quando vem de um homem mais estereotipado, né, mais bruto, que está num nível ali educacional menor, do que você acreditar que um amigo seu, que está do seu lado, que tem um nível de educação elevado, né, que tem boas relações, às vezes é uma pessoa que tem boas relações com seus amigos, as pessoas ao redor dele, é muito difícil acreditar que aquela pessoa é um agressor, né? Então, isso existe ainda, e existe muito julgamento, principalmente nesse nível
social maior. Eu vejo relatos de muitas mulheres que não se sentem à vontade para contar para amigos, né, por conta disso, por ser julgada ou por não ser apoiada, né, não ser acreditada, assim, não se acredita na palavra daquela mulher, né, sempre leva a culpa para ela. Então, é bem complicado, é bem complexo, na verdade, é um tema assim, bem complexo, que aí entra várias outras áreas. Assim, a gente pode trazer a psicologia, a gente pode trazer aí antropologia e várias outras áreas. Que coisa, hein, Mari? Eu acho que aquilo que você explicou do ciclo da violência também elucida um pouco isso, né? Como a cada ciclo a vítima vai absorvendo um pouco da culpa de ter acontecido, né? E aí, quanto mais longo o caso, mais, né, ela mesma não reconhece, se reconhece, acha que é a culpa dela. Nossa Senhora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, deixa eu te dar a oportunidade de responder a pergunta que eu fiz. A gente está empolgado? Você ia ver a data, quando que mudou aquela... Sim, sim. Essa é na verdade, essa ideia, né, que eu falei, é uma construção jurisprudencial, ela não está na lei, tá? O que é construção jurisprudencial? Ela é várias decisões judiciais que foram no mesmo sentido. Então, lá, nós tínhamos um código de 1916, o Código Civil, que trata dos direitos civis e políticos e, enfim, dos seres humanos, de homens e mulheres, né? E naquele código que traz uma carga intensa da moralidade, né? Naquela época, a moralidade era algo muito, muito forte, né, na sociedade. Então, aquele código ele traz de forma expressa a mulher em situação de submissão em relação ao homem, de forma expressa mesmo. Então, o homem ali diz que ele é o chefe da família, o chefe da sociedade conjugal, e que ele é responsável pela administração dos bens, tanto comuns do casal, quanto dos bens particulares da mulher, ele que determina, autoriza aquela mulher a ter uma profissão, então ela só pode trabalhar com autorização do homem, só pode assinar um contrato com autorização daquele homem, então ela é uma pessoa relativamente incapaz, de acordo com aquele código. Aí nós temos o advento do Código Civil de 2002, então aquele código ele vem desde 1916 até 2002. Sofreu algumas alterações nesse meio tempo, sim, tá? Mas, assim, né, naquele tempo, né, de 16 a 2002, essa questão que eu trouxe, né, das relações sexuais serem um dever da mulher e um direito do marido, ela era muito forte nesse tempo todo. Até 2002 ainda se vê essa situação. Socorro. Eu vou precisar de um tempinho. Vamos para as perguntas do chat, enquanto eu me recomponho aqui. Vamos lá. Algumas eu vou adivinhar aqui que são os seus colegas de profissão que fizeram essas perguntas. Qual é a eficácia da criação de tipos penais autônomos como exercício da discriminação positiva, se a resposta do Estado com ressocialização e punição não atende à função social da pena? A legenda. Quer que eu leia de novo? Porque, né, assim... Depois traduza para nós, Mari. Pode ler de novo, por favor. Qual a eficácia da criação de tipos penais autônomos como exercício da discriminação positiva, se a resposta do Estado com ressocialização e punição não atende à função social da pena? Ok. Eu acho que eu entendi o que a pessoa... Vamos lá, eu vou num caminho aqui que eu acho que eu entendi mais ou menos. Aqui também é um assunto que geraria, assim, dias de discussão, tá? Bom, o que acontece? Existe
Não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas existe a questão da eficácia da norma, né? Então, algumas pessoas trazem, né, a problemática da eficácia de uma determinada norma, por exemplo, a eficácia da Lei Maria da Penha em relação à violência doméstica. E aí tem dados que demonstram, né, se houve a diminuição, o aumento, e se realmente foi eficaz ou não. Mas, enfim, de fato a gente vê que alguns tipos penais existentes, eles não, a problemática não está na norma em si, a problemática não está na legislação em si, mas a problemática ela acaba estando na aplicação daquela norma, né? E nas medidas de políticas públicas para que aquela norma de fato seja eficaz, né? Aí alguns, né, determinam que quando você não tem, então, ali medidas públicas eficazes, que não faria sentido a existência de uma norma específica ou de um tipo penal específico, né? E aí o que acontece? Aí é uma discussão assim que vai mais para o âmbito jurídico, mas o que eu entendo, né, que, de novo, a gente precisa sim trazer uma proteção específica para situações de vulnerabilidade. A gente precisa trazer situações, proteções mais amplas e mais abrangentes quando se trata de uma situação que tem essa desigualdade estrutural, né, que tem ali essa necessidade, existe uma necessidade, né? Então, havendo uma necessidade, você cria uma norma, um tipo penal ali específico, para que, de fato, aí cabe às políticas públicas se adequar realmente para que aquela norma se torne eficaz, né? Então, enfim, aí é uma discussão, né? Se o Estado não traz a ressocialização, porque aí a gente traz também, de fato, a questão da punição, e aí vem para o âmbito do carcerário, se ele realmente ressocializa ou não. Então, aí é uma outra discussão, né? Enfim, eu acho que a gente vai acabar entrando num outro assunto. Tá bom, tá bom. Kimberly foi a autora da pergunta, eu esqueci de falar, desculpa. Kimberly, se você quiser acrescentar alguma coisa, escreve aqui no chat, que dando tempo a gente toma. Mas você vê que realmente é um assunto muito complexo e bem sistêmico, né? Já tenho uma lista enorme aqui de perguntas do chat, então vamos seguir. Até que ponto a atuação do Ministério Público encontra-se limitada pela falta de indiciamento na maioria dos casos? Pois, ainda que não seja vinculante, é indiscutível seu peso dentro do inquérito. Esse foi da Daisy, que também me soa uma advogada. Bem-vinda, Daisy. Vamos lá. O Ministério Público ele tem um papel assim importantíssimo quando nós falamos de proteção, né, aos direitos dos vulneráveis. Então, o Ministério Público, inclusive em situações de violência doméstica, uma mulher que está sofrendo essa situação, ela pode procurar o Ministério Público para fazer essa denúncia, e através do Ministério Público ela tem todo um encaminhamento, tá? Então, de fato, o Ministério Público ele tem um papel de peso muito importante nessas situações. Aí a gente entraria também na questão vamos lá, de autonomia dos poderes, né? Então, quando a gente fala do Ministério Público não poder interferir na questão da investigativa, eu acho que aí a gente vai para um outro lado assim, da discussão também, tá? Mas se essa pessoa que fez a pergunta quiser me refazer e falar para qual lado que ela quer que a gente vá para a discussão, acho que seria mais interessante. Mari,
trazendo um pouco para a voz do feminino, com o que eu pesquisei, e também converso um pouco com uma pergunta de um colega, em que a Regina Navarro Lins diz que essa violência ela ocorre para afirmar uma submissão, uma subjugação. E quando a violência é sexual, não tem a ver com desejo, tem apenas a imposição de uma marca do tipo você me pertence. Isso conversa talvez com um pouco a pergunta do Daniel, o que motiva a violência contra a mulher numa relação e por que o homem agride a mulher. Você acha que é por aí? É uma necessidade de imposição de uma crise de quem manda em quem? O que você acha? Vamos lá. Eu acho que isso é uma discussão que vai trazer toda uma questão estrutural, patriarcal da nossa sociedade, né? Então, para você ter uma ideia, quando você citou a questão de posse, né, de submissão, o nosso Código Penal, né, mais antigo, nosso Código Penal é de 1940, né, mas ele sofreu diversas alterações. Ele trazia até 2005 o crime que hoje é o violência sexual, né, que é um crime de estupro. Ele trazia a posse sexual, o nome era posse sexual. Então, assim, se trata sim de uma posse, né? Uma relação que não é de liberdade sexual, de desejo, né? De envolvimento. Ali é uma situação realmente de posse, mas uma situação de dominação mesmo. Né? Então, de fato, existe isso. Aí a gente entra numa questão que é a questão de gênero, que são os papéis sociais que são impostos, né, para o gênero masculino e o gênero feminino, homens e mulheres, né? Então, o que acontece? Isso é uma construção que vem há muitos e muitos anos. Então, o papel social do homem é de ser provedor, né? O homem, ele normalmente ele tem aquela figura mais forte, mais imponente, né? Então, ele é o chefe, como eu disse, né? O Código Anterior Civil, ele traz o homem como chefe de família, né? Então, existe uma questão ali de demonstrar realmente essa dominação, né? Então, de fato, isso existe, isso está enraizado, e isso motiva, com certeza, a violência. Então, isso traz essa motivação, porque muitas vezes os homens não entendem, não enxergam que eles estão sendo violentos, né? Então, eles não enxergam que aquela é uma situação de violência. Então, porque ele se sente no direito. É isso que eu ia te falar, te cortando um pouquinho, desculpa, mas você falou a frase que saiu da minha boca. É como se ele tivesse... Aquilo é direito, aquilo não é violência. Né? Que loucura! Que enraizado. Exatamente. Mas aí é uma quebra, né? É uma desconstrução que a gente tem que fazer, e aí envolve muita coisa, né? É uma desconstrução mesmo. Isso está sendo, de alguns tempos para cá, já vem ocorrendo, né? As mulheres têm ganhado muita voz, isso tem sido rediscutido, os homens têm falado sobre a masculinidade saudável, masculinidade tóxica, cada um traz aí um termo, mas isso precisa ser desconstruído. Mas, de fato, sim, a violência ela é naturalizada, né? Essa questão do homem pensar que tem esse direito é porque é naturalizado. Realmente, o homem ele tem determinados direitos. A conquista dos direitos femininos, elas são muito recentes, né? Então, ainda é muito difícil entender-se, né? Que nós somos iguais, que os direitos são iguais e que algumas imposições, algumas violências vêm dessa estruturação mesmo. Eu vou pegar esse gancho, Mari. Queria muito falar de um assunto. Temos ainda algumas perguntas aqui do chat, mas vai bem nessa brecha que você acabou de abrir. Eu queria falar sobre violência patrimonial. Então, assim, queria que você explicasse o que ela é, porque, assim, não sei, essa me parece um tipo de violência extremamente normatizada. Então,
explica para gente o que ela é, como ela aparece, de novo, né? Como identificar, se você puder dar umas perguntas provocativas, assim, checklist. Identifique-se você. Enfim, você sabe, né? Esse tema tem mexido comigo mais ultimamente. Sim, sim. A violência patrimonial, normalmente, ela é muito presente nos casos de violência doméstica. Então, os relatos que você ouve dos casos de violência sempre envolvem violência psicológica, assim, sempre. Todos os casos têm esse tipo de violência envolvida. E muitos dos casos, então uma grande parcela desses casos envolve a violência patrimonial, né? Então, o que acontece? A violência patrimonial, ela tem um caráter, toda conduta que fira a autonomia econômica de uma mulher, tá? Então, o que acontece? Pode ser tanto a destruição ou a retenção de objetos, de instrumentos profissionais, de documentos pessoais, né? A gente vê uma situação assim muito comum, de muito controle, de muita manipulação, são homens reterem, né? Então pegarem, guardarem, esconderem os documentos daquela mulher para que ela não possa fazer nada, né? Ela não pode assinar um contrato, ela não pode abrir uma conta, enfim, ela fica completamente refém da vontade daquele homem. Você vê alguns homens que se incomodam, por exemplo, com roupas que a sua companheira usa, então eles vão lá e destroem aquelas roupas porque eles acham que aquilo não é digno, né, da companheira deles usar. E aí entra outras formas aí, como, por exemplo, o controle financeiro. Então, muitas mulheres não são dependentes economicamente, porque elas trabalham, elas têm ali o seu dinheiro, né, aquilo que ela ganha através da sua força de trabalho, mas aquele dinheiro é completamente controlado pelo seu companheiro. Então, ela não tem autonomia para determinar qual o destino daquele dinheiro. Ela não tem qualquer tipo de autonomia. Muitas vezes, muitas mulheres não têm nem conta no próprio nome, né? Todo aquele dinheiro vai para a conta no nome do companheiro, né? Ou então numa conta conjunta, mas ainda é menos grave, né? Porque conta conjunta tem o seu nome ali, mas muitas não têm uma conta no nome dela, né? Muitas não sabem para onde vai o dinheiro, elas têm que pedir, tudo que elas vão fazer, elas pedem para o seu companheiro, né? Então, isso é violência patrimonial, né? Tanto destruição de bens, retenção de bens, quanto esse controle financeiro. Então, seria mais na linha de você ter assegurado acesso àquilo que você produz. Então, uma conta no seu próprio nome, o seu nome nos bens que você tem. Que mais? Exato. É importante você ter sempre ter conta no seu nome, sempre o seu dinheiro, aquele dinheiro que provém do seu trabalho, ser uma conta que é administrada por você, que você tem acesso. O ideal é que só você tenha acesso, né? Mas óbvio, né? Aí entram várias situações de exceção, enfim, que pode levar a uma conta conjunta. Mas o seu dinheiro ele tem que ser administrado por você. Você tem que saber o quanto entra, você tem que saber quanto são as suas contas, porque muitas não têm nem conhecimento do quanto é gasto na casa dela, né? Qual o valor das contas dela. Então, assim, você ter conhecimento desses valores, você ter administração mesmo, determinar o que você vai fazer com esse seu dinheiro, né? Então, tenha uma conta, né, no seu nome, pelo menos uma ou mais de uma, né? Depende. Que mais? Enfim, tem esse controle. Agora, com os bancos digitais, isso ficou até mais fácil, né? Porque você pode fazer isso sem nem onerar com taxa e tudo. Tá bom. Vamos seguir. Mari, se nós estendermos um pouquinho o tempo por você, tudo bem?
Tudo. Tá. Temos mais 3 perguntas aqui do chat e aí encerramos. Uma pergunta do Hudson. Quando o homem não é autor de violência, aí entre parênteses, minoria dos casos, poderá a mulher se beneficiar da lei para prejudicar o homem? Caso sim, você entende que isso é uma necessidade de transição? Na verdade, não. A lei, o que acontece? A lei, ela não traz um benefício, ela simplesmente ela protege a mulher, o gênero feminino, de uma violência, de uma situação de violência doméstica, tá? Quando se trata de um caso muito raro, mas que existe, que é o contrário, uma violência que o agressor é a mulher, né, e a vítima é o homem, ele não vai se valer da lei, a lei não entra em discussão. A lei só entra em discussão quando a vítima é mulher, tá? Então, a lei não é nem chamada para essa situação. Ele vai procurar outras formas, né, de reaver, de se proteger, de reaver a situação dele ali. Então, se foi uma lesão corporal, por exemplo, existe o crime de lesão corporal leve ou lesão corporal grave. Então, ele vai entrar com processo criminal contra essa mulher de lesão corporal, né? Então, às vezes é um dano que não necessariamente é um crime, mas ele sofre ali um dano moral. Ele vai lá e vai entrar com uma ação civil de danos morais contra aquela mulher. Então, vão ser utilizados outros institutos jurídicos e não a lei. A lei não entra em discussão aqui. Não tem como ela levar a lei para ela se beneficiar. Mari, será que isso não fica perigoso? Um discurso que às vezes nasce do tipo, agora não dá para entrar mais no elevador, agora já não dá mais para fazer isso porque uma mulher vai me fazer isso. Eu tenho a sensação que agora se quer uma igualdade, mas aí a gente volta para o início da nossa fala, com os números, eu fiquei pasmo, 1 em cada 4 mulheres são agredidas, 12º no ranking de violência contra a mulher, o Brasil. Então, aí a gente quer, de repente, não, nivelar o homem ser a vítima. É um discurso que não digo que foi o tom, mas assim, isso acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. E aí, o que a gente faz com? É a hora, assim, cada coisa no seu lugar, né? O que você acha, Mari? Acho que sempre que a gente traz uma situação de desigualdade, e aí nós estamos falando de uma situação de homens e mulheres, mas a gente pode falar de racismo, a gente pode falar de homofobia, todas essas situações a gente ouve muito o discurso de uma vitimização do outro lado. Então, a pessoa se vitimiza como se ela não pudesse fazer mais nada, ou seja, se a gente entrar aqui na questão, por exemplo, do racismo, eu não posso fazer uma piada racista porque isso entra aquela questão até que a gente fala de mimimi, né? Enfim, todas as vidas importam, né? Todas as vidas importam, então a casa está pegando fogo, né? Aquela questão, a casa está pegando fogo, mas a gente tem que olhar para a casa que não está pegando fogo? Não, a gente tem que olhar para a casa que está pegando fogo. Então, como você falou, os dados são alarmantes. Uma mulher a cada 4 minutos é agredida, né? 70% das agressões ocorrem dentro do âmbito doméstico, né? E a maior parte deles de familiares ou de companheiros, né? Pessoas muito próximas. Então, nos dados, é aquilo que eu falei lá no início, né? A gente precisa apagar o incêndio, a gente precisa olhar para a situação que é agravante, que é alarmante, e tratar ela de uma forma especial mesmo, né? Esse discurso, né, que eu digo que assim, às vezes é uma preocupação, assim. Eu acho que a pessoa ela não entende a situação que está ocorrendo e ela se preocupa mesmo. Ela tem até medo de se tornar uma vítima. Enfim, eu já vi casos assim. Acho que é uma preocupação até legítima, não sei, dos homens nesse sentido. Mas qual que é a preocupação? Né? Ele quer se impor diante, né? Porque
principal preocupação nesse momento, né? Porque tá ali, violência psicológica, mas tá, então você quer se impor de alguma forma sobre aquela mulher, você quer tomar uma atitude, e assim, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma força, uma relevância muito grande para a palavra da vítima, sim, né? Mas ela não pune simplesmente por conta de um relato, né? Então, vai ter todo um processo em que aquilo vai ser analisado, em que provas vão ser produzidas. Então, ninguém é punido no nosso sistema penal sem provas. Ali, então, assim, esse discurso, se você for pensar, ele até é um pouco descabido, né? Porque não existe isso. Eu fui lá e vou pôr a Lei Maria da Penha e você vai ser condenado. Não, você não tem prova, você não tem o que fazer. Aí é um caráter também que a gente pode trazer. A Lei Maria da Penha, de novo, ela é preventiva, ela não traz caráteres criminais, ela traz caráter civis de proteção. Então, a maior preocupação é proteger. Diante de um relato de violência, é você proteger aquela vítima e não necessariamente punir o agressor. Inclusive, você pode pedir medidas protetivas para aquela vítima sem entrar com processo criminal. Então, não depende ali de um processo criminal principal para que você peça essas proteções. Tem casos de mulheres que não querem ver o seu agressor punido também, porque é pai dos filhos, enfim, né? Tem toda essa situação. Então, elas escolhem não entrar com processo criminal, mas elas, para manter a integridade física delas e psicológica, elas pedem medidas protetivas. Então, assim, eu acho que essa lei ela vem muito mais nesse sentido, né, de prevenção, de proteção, do que punitivo em si. Eu sinto, Mari, que você falou uma coisa importante, que eu tenho um grau de desconhecimento muito grande, né? A gente tem um senso comum de que nada disso acontece. Então, assim, até 2002, o sexo é visto como um dever da mulher, um direito do homem. Acho que a vasta maioria de nós não tem claro isso. E aí eu até deixo um convite para todos nós. Eu adorei que você falou para a gente ler a lei. Encerrando aqui a live, eu vou ler. Fiquei feliz que não está no juridiquês. Mas eu sinto que tem um dever individual de cada um de nós de se informar tanto de, não, eu vou ler a lei, eu vou entender quais são os tipos de violência, eu vou ficar mais atento, mas até de olhar para o meu entorno, né, para eu conversar com estatísticas dessas, e isso eu já propus esse exercício antes. Você não precisa ir na delegacia da mulher, assim, conversa com 3, 4 mulheres que são próximas suas para você entender um pouco melhor esse universo, assim, e aí um pouquinho melhor informado, reformule a sua opinião, sabe? Mari, tem mais 2 perguntas do chat. Eu vou ler as 2 para você comentar as 2 brevemente, e aí já encaminhamos para o nosso encerramento. Facilmente a gente ficava aqui 6 horas, né? Esse assunto tem para 6 horas. Então, uma pergunta aqui da Cíntia: como você avaliaria a Lei Maria da Penha nos dias atuais com o aumento do feminicídio? E aí ela até completou, assim, se é uma falha no sistema. Pelo que eu entendi, e aí, Cíntia, me corrige se não for isso, é um pouco, criamos uma lei, mas mesmo assim está piorando, e agora, né? Vamos lá. De fato, né, os casos de violência doméstica, principalmente agora na pandemia, ele tem aumentado muito. Eu não vou lembrar exatamente o número exato, mas aqui em São Paulo, cerca de 46% de aumento, né, nos casos de violência. E o feminicídio também, né? Isso tem 2 fatores aí, né? Um deles é que,
de fato, passou a ser notificado muito mais, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe, né, essa força, né, essa coragem para que esses casos pudessem ser denunciados, chegar no conhecimento, né, do poder público. Mas não são só isso, né? Os casos, eles aumentam, sim. Então, é aquilo que eu falei, a Lei Maria da Penha, ela traz essa possibilidade, ela traz essa proteção, mas ela depende muito de vários fatores. Então, ela depende das políticas públicas serem implementadas para que, de fato, haja essa proteção, né? Então, você vê que, infelizmente, você vê mulheres que têm medidas protetivas como manter um afastamento mínimo, o agressor manter um afastamento mínimo da sua vítima, e mesmo assim eles vão lá, violam aquela medida protetiva e em alguns casos acabam em feminicídio. Então você tem isso. Ah, mas então a problemática tá na lei? Não, a problemática tá como que a gente faz, né, para evitar que isso aconteça. A gente tem, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, né? Então, são policiais que são treinados para casos específicos de violação de medidas protetivas. Eles têm lá um mapeamento da cidade, de pessoas que têm medidas protetivas, eles fazem rondas. Então, a gente tem ali algumas tentativas assim, de políticas públicas, mas elas ainda são muito poucas, né? E aí a gente então entra na questão de políticas públicas, entra na questão educacional. Então, enquanto nós não tivermos, né, essa discussão dentro das nossas escolas, enquanto nós não tivermos essa discussão na sociedade, infelizmente a gente vai ainda estar numa estrutura, né, que naturaliza a violência. E ela vai continuar existindo e ela vai continuar ocorrendo. E talvez aumentando, dependendo do nível, né, de estresse das pessoas, enfim. Mari, eu lembro de você comentar quantos municípios do Brasil tem a Delegacia da Mulher, que é prevista na Lei Maria da Penha. Acho que vale a pena comentar. Olha, eu não lembro exatamente o número, eu lembro da porcentagem, tá? A Delegacia de Atendimento à Mulher, por que ela é importante, a existência dela? E eu sempre oriento você fazer uma denúncia nessas delegacias especializadas, porque ali são pessoas que estão treinadas, capacitadas, né, para o acolhimento daquela vítima, para ter uma escuta ativa, né, e não o que nós vemos, né, em muitos policiais, né, que pegam o depoimento de uma vítima, de julgamento, né, que está ali cheio de machismo mesmo, quando eles fazem perguntas para aquela vítima, e também tem informações erradas. Então, sempre é bom você procurar, se tiver na sociedade, a Delegacia de Atendimento à Mulher, tá? Só que a primeira Delegacia de Atendimento à Mulher, ela surgiu em São Paulo há 35 anos atrás. E dados do IBGE mostram que, atualmente, nós temos 91% dos municípios não tem Delegacia de Atendimento à Mulher. Então, de fato, a lei ela traz essa necessidade, mas isso não foi implementado, né? Não chegamos nem a 10% dos municípios, né? Eu lembro de ficar muito chocada com isso. Mari, e 35 anos, né? Pois é. Mari, nós já passamos de todos os limites e eu vou deixar você encerrar com uma pergunta que está aqui no chat, que eu acho muito importante essa mensagem ficar bem clara. Uma pergunta aqui da Bianca, ela comentou, inclusive é cultural pensarmos que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e podemos ser omissos. A pergunta é, temos que meter a colher? E aí eu peço que você, com a resposta dessa pergunta, encerre o nosso papo de hoje. Ok.
Eu comentei um pouquinho sobre isso lá no início, acho que o Mafra trouxe essa questão, mas basicamente sim, deve sim meter a colher. Mas como meter a colher? Converse com a sua amiga, né? Entenda a situação. Algumas situações que são mais delicadas, leve para a família dela. Muitas vezes a família dela, que tem maior peso para aquela mulher, que vai trazer um pouco mais de acolhimento para ela, não sabe do que está ocorrendo, e você sabe, então leva isso para ela. E se for uma situação mais grave ainda, denuncie sim. Nós temos ali o 180, por exemplo, é um canal de denúncia, que você sabendo de uma situação de violência, você pode fazer essa denúncia, né? E aí eles vão encaminhar essa denúncia e vão levar para os próximos passos, né? Depois que você relata, né, um caso de violência. Mas sim, é importante a gente meter a colher, né? É importante você ouvir os gritos dos vizinhos, interfira. Eu tenho um caso assim que ocorreu recentemente, que a gente estava ouvindo na casa da minha mãe, os vizinhos brigando e uma mulher gritando, e aí eu lembro que eu falei assim, gente, vamos ligar para a emergência, né? Uma situação que está ocorrendo, vamos ligar para o 90, né? Eles vão intervir, mesmo que não seja ali, sei lá, uma situação de violência, eles vão pelo menos averiguar. E aí eu lembro que a minha mãe e o meu pai falaram, não, você é barraqueira. Você é barraqueira, você não pode interferir assim, você não sabe nem o que está acontecendo. Eu falei, sim, mas são gritos, né? Você ouvia realmente uma humilhação ali ocorrendo. Então, aquilo pode ir para uma situação pior se já não estivesse acontecendo uma situação pior. E aí você fala, não, a gente não pode interferir, não, aquela questão da unidade doméstica sagrada, não interfira. Não, meta a colher. São situações em que você mete a colher que a gente salva muitas vidas, né? Então, nós temos relatos, tá, de mulheres que eram extremamente agredidas e que, por um amigo ou um familiar que viu aquela situação e que denunciou, ela teve a possibilidade de parar de ser agredida ou até ir para uma situação pior, né? Então, depois que vai para uma situação pior, a gente acaba... É engraçado, porque a gente acaba depois pensando, putz, eu percebi lá atrás, né? E eu não intervi, né? Então, eu acho que é melhor a gente intervir, a gente meter a colher, pecar pelo excesso, do que a gente se omitir e permitir que algo pior possa acontecer. Muito bem. Bom, eu já vou para minhas palavras finais, meu primeiro agradecimento à Mariana. Um pouco desse canal ele surge com a pesquisa em sociedades matriarcais, algumas visitas que eu e a Mara fizemos, e um pouco da inspiração nessas sociedades. E realmente, quando nós conversamos sobre temas como esse, eu fico cada vez mais apaixonado por esses bolsões culturais, em que, quando eu tenho uma outra configuração social, eu não digo que a gente tem que viver como eles, são modelos mais complexos e talvez não replicáveis para sociedades do tamanho que nós temos, mas realmente podemos aprender algumas coisas. O poder dado ao feminino faz com que ela não oprima, entre outras coisas que a gente poderia ficar aqui falando, mas reforça isso, reforço quem está no canal que deu uma bisbilhotada aí, uma stalkeada nos nossos vídeos anteriores e entrevistas, tem muita coisa legal. Acho que a gente conseguiu falar com leveza de um tema super complexo e com profundidade também. Muito obrigado, Mari, mesmo pelo conhecimento transmitido. Obrigada. Obrigada também, Mari. Eu fiquei com vontade de a gente fazer 4, assim, esse foi o episódio 1, a gente faz mais 3, né? Mas é impressionante, assim, é um assunto bem complexo e que, na minha opinião, tem pouquíssimos
tão relevantes quanto. Você viu a quantidade de assuntos que esbarraram, inclusive a qualidade das nossas relações. O fato da gente estar tão acostumado com relações ruins cria um caldo que permite muita coisa horrível acontecer. Então, certamente todos nós queremos uma sociedade mais saudável, queremos uma cidade, um grupo de pessoas mais felizes, realizadas, protegidas e tudo isso. Então, não tem como não se informar mais, não mexer, né? Em tempos de grandes crises, como diz a expressão que o André adora, as abóboras se rearranjam. É isso, né? Então, a gente está num momento de rearranjo muito bom, assim, que a gente não leve para o pós dessa crise toda uma carga de coisas que a gente não quer mais, assim, sabe? Então, aproveitar esse momento para olhar mesmo para essas coisas, porque deixar de olhar não faz com que ela deixe de existir, né? Exatamente. Então, muito bom. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final. Desculpe que passamos aqui do tempo, mas o assunto estava muito bom. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe, se inscreva no canal, tudo aquilo que você já sabe, e nos vemos em breve. Um abraço. Beijos.